E a câmera para quem tem problema de conexão. Isto, bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso Cine Sênior, né? Então, quem for chegando, um bom dia, vá se ajeitando aí na sua cadeira, onde você estiver. A gente pede para desligar o microfone, para a gente não ter interferência na aula. E também a gente tem visto que, como a gente está em bastante aluno, muitos colegas estão com problemas de conexão. Então, para quem puder nesse momento ou tiver pela 4G do celular, desligue a sua câmera para que a conexão fique boa, que o colega não caia muito durante a aula e a gente possa aproveitar então esse momento, certo? Eu vou iniciar aqui a nossa projeção, porque hoje a gente vai viajar pela história do stop motion, né? Eu vou desativar minha câmera aqui para vocês também ficarem com uma conexão boa. Hoje a gente vai viajar então pela história do stop motion. Na semana passada a gente iniciou a viagem pela história do cinema, né? Conhecemos um pouquinho como que funciona fora do Brasil e no Brasil, né? Então hoje a gente vai viajar um pouquinho pelo stop motion e também conhecer essa técnica, como é que ela é feita, como é que ela foi descoberta. Vamos conhecer alguns exemplos de filmes para a gente ir ativando a nossa imaginação, né? Então a aula de hoje é stop motion. Que técnica é essa, né? Então o que é o stop motion? Muitos de vocês já responderam no questionário, muitos já chegaram bem perto. O que é? Ela é uma técnica de animação que é muito usada no cinema. Mas como que ela é produzida, né, pessoal? Ela utiliza, então, uma sequência de fotografias que são diferentes e o que se mexe é o ou a pessoa. Como vocês puderam perceber na aula passada, tem stop motion que não usa um objeto, né, um talher, uma roupa, usa então uma pessoa. Então é possível também fazer. E o que se mexe? Não é a câmera. A câmera fica parada, tirando uma sequência de fotos e o que se move então é o objeto ou a pessoa para simular então esse movimento. As fotografias então são chamadas de quadros. Cada fotografia que é tirada recebe o nome de quadro a quadro, né? Essa linguagem técnica da área do cinema. E elas são geralmente tiradas então dessa câmera parada, de um mesmo ponto, e o que se move é esse objeto. Então é isso que é basicamente o stop motion. É essa mágica que cria um movimento através não da foto, né? Através do objeto que se move. Então, o que o stop motion é? Ele é uma ilusão de ótica. Essa é a mágica que ocorre, né? O nosso cérebro consegue distinguir cerca de 10 a 12 imagens separadas por segundo. Então, o que acontece no stop motion? Quando a gente tira uma sequência maior ou igual a essa e coloca em um vídeo animado, né, para simular esse movimento, o nosso cérebro não consegue identificar que são fotos quadro a quadro. Ele reúne todas essas informações e vira um vídeo, né? Vira então um movimento. E o que acontece nas câmeras dos nossos smartphones e das câmeras profissionais? Quando a gente bota no modo de gravar, a câmera ela vai tirar de 15 a 30 fotos por segundo, ou seja, aquele quadro a quadro, né? E isso é que cria o vídeo, essa união de várias fotos ao mesmo tempo que vira o movimento. Então aqui eu trouxe um experimento fotográfico para a gente ver que lá atrás, em 1870, já tinha pessoas que percebiam isso, esse funcionamento da câmera e já tinham interesse nessa técnica. O Edward, ele colocou várias câmeras para tirar foto de uma corrida, né? Ou seja, de um rapaz que estava sobre um cavalo, porque ele queria entender como que funcionava essa dinâmica da câmera. E ao fazer essas imagens, essas fotografias e depois colocar num vídeo, ele percebeu que elas se animavam, que elas se mexiam, que dava essa imagem de movimento. Então aqui tem 16 fotos que ele animou e ficou assim, pessoal. Olha que interessante. Todas as 16 fotos compiladas num vídeo
dá a impressão de movimento. Então, já em 1870 já tinha pessoas de olho nesse funcionamento da câmera, mas ainda não era o uso do stop motion dentro do cinema, né? Aqui são experimentos fotográficos. Então vamos descobrir quando é que surge no cinema. No cinema, então, surge em 1895 com um mágico ilusionista muito criativo chamado Georges Méliès, que era um francês, e inventou a técnica por acidente, pessoal. Pasmem, sim, por acidente. Ele estava com a sua câmera parada, filmando um ônibus em movimento em Paris, e deu um problema técnico, né, uma falha técnica, e a câmera não fez o vídeo. Ela tirou várias fotos em sequência. E depois, quando ele foi repassar esse material, analisar, ele percebe que ele poderia usar essa técnica de, ao invés de gravar, fotografar e fazer as suas mágicas, as suas ilusões, desenvolver personagens que não existiam, não tinha como fazer na época, né? Então ele é considerado o pai do stop motion. E ele fundou a companhia cinematográfica Star Filmes, onde ele criou cerca de 500 filmes, pessoal. Então ele é muito famoso e usou essa técnica de várias formas. Então o primeiro filme de stop motion foi criado pelo George em 1900 e se chamou Orquestra de um Homem Só. Na sequência, ele cria um filme muito famoso, que é o Viagem à Lua, de 1902, que tem o link aqui, depois vocês podem acessar na biblioteca, já está a apresentação, vocês podem assistir um filmezinho, é bem legal. E ele tem essa capa, que é a chegada do Homem à Lua. Então eu sei que vocês já pesquisaram, alguns de vocês, ou já viram essa imagem em algum lugar. Se alguém quiser participar, puder ligar o microfone, digam onde que já viram essa imagem. Alguém já viu essa imagem? Se puderem ligar o microfone, eu não estou vendo vocês. Eu vi, mas não lembro aonde. Acho que é alguma. Ô, Bruna, Oi, nessa tá um pouquinho imagem, baixinho. nessa imagem, repara que parece que tem um terceiro olho à direita da imagem. Eu não tinha reparado isso não, mas agora vendo essa imagem, parece que tem um terceiro olho. Incrível. Aham. Sim, parece que é duas faces da Lua, né? Deixa eu Tem botar ela aqui duas de volta faces. para vocês verem. Parece Se que você tem duas observar, imagens, né? parece que tem um nariz e um olho aqui à direita. Olha que Sim, incrível, eu não tinha percebido isso. é. Deixa eu só ver aqui que tem que autorizar alguns alunos. Alguém já viu essa imagem em algum lugar, pessoal? Eu já vi, mas não consigo me recordar de onde é. Aham. Eu também já vi, né, em um filme, agora eu não lembro Eu também acho que o foi no nome do filme. filme. É um filme que tem um boneco, né, eles fazem, é de um menino, mas agora eles fazem a remontagem da história desse autor, né, mas eu não estou lembrado do nome do filme. Perfeito. Johannes, tu gostaria de falar? Eu tinha visto esta imagem lá numa história de cinema, porque realmente, como falaste, na história de cinema é muito famoso este filme lá, né? Aham. Perfeito. Eu vou mostrar para vocês então. Tem bem pertinho de nós, lá na Faculdade de Educação. Ela tá lá, pessoal. Muitos de vocês talvez já passaram por ela, talvez ela estava despercebida, né? Vou compartilhar aqui a tela novamente. Então, essa imagem, muitos já viram o próprio filme, né? Como o Ricardo menciona, alguns já viram ela por aí. Então, onde que tem próximo a nós, né, essa imagem? Vocês já ouviram falar na Sala de Redenção da Faculdade de Educação? Ela fica bem ali atrás do Bar do Antônio, onde a gente às vezes fazia algum lanche, comprava, né, antes de ir para aula, um cafezinho. Então, no cinema que tem ali, na Faculdade de Educação, tem uma parede que essa imagem está ali pintada, coisa mais linda.
Então, é um cinema que é universitário, então ele não tem um fim comercial, ele sempre foi gratuito, e ele é um dos mais antigos de Porto Alegre, que foi inaugurado em 1987. Da pandemia, né, ele tinha sessões diárias às 6 da tarde e às 9. Às 6 da tarde e às 7, perdão. E às 7 da noite. Então, antes da pandemia, sempre haviam sessões com filmes gratuitos, bem interessantes. Então, é bem próximo ali de onde a gente estuda, né? A Faculdade de Educação é um prédio que fica mais ou menos aqui, e mais pro ladinho tem o Bar do Antônio, e atrás tem a sala de cinema. Então, alguém já passou por ali? Agora consegue recordar? Bruna, eu Já assisti até filme ali. Já assistiu o filme, Neuza? Tem um microfone que tá baixinho, eu não consigo ouvir. É a Ione, ela tá tentando falar. Ah, Ione. Eu também assisti, mas não lembro desse painel. Faz pouco tempo, quanto tempo será que está lá? tu tá com fone de ouvido, Ione? Não, vou colocar. Deixa eu ver se melhora um pouco. Bruna? Oi, Oi. agora melhorou. Oi, agora Tá, sim. eu coloquei o fone agora. Não, é que eu já estive ali naquela sala assistindo alguns filmes e eu não lembro desse painel. Há quanto tempo será que está ali? Olha, toda a minha graduação, pelo menos, já estava ali. Eu não sei exatamente quando foi pintado, né? Mas já faz um tempinho. Não sei, tu lembra, Josi? Pelo menos toda a minha graduação de 2015 a 2019 já estava ali. Talvez se tu foi num período anterior, né? Não estivesse. Mas eu sei que desde 2015 já certamente já estava. Faz algum tempo mesmo. Pode ser isso. De repente eles repaginaram, né? Pintaram, fizeram alguma modificação e aí colocaram então essa imagem ali. Mas que bom que vocês puderam relembrar. E quando a gente puder voltar presencialmente, né? Que bom que a gente possa passar ali e dar uma espiadinha, né? Nessa riqueza de detalhes, nessa imagem que é um marco do cinema e tem tudo a ver com o nosso filme em stop motion, né, pessoal? E lanchar no Bar do Antônio. E lanchar no Bar do Antônio, muito bem lembrado, que é uns lanches bem gostosos. Tomara que a gente possa, em breve, se reunir ali todos e tomar um café, fazer um piquenique bem legal juntos, né, pessoal? Então, tá bom. De um modo bem breve, eu fiz uma história em quadrinho para tentar resumir e sintetizar de um modo divertido essa história para vocês. Então, eu trago aqui um quadrinho que eu fiz que faz uma síntese, né, do stop motion. Então, stop motion, que história é essa? Tudo começou, ali no segundo quadrinho a gente observa um acidente, né, e um barulho, que é representado pelo POF, né, do acidente, e uma câmera, então, que está ali no cantinho parada. Ela começou, então, por acidente em 1895, quando George Méliès criou a técnica enquanto filmava um ônibus em movimento. A câmera trancou e tirou várias fotos em sequência. Assim, o movimento com mais de 12 quadros por segundo cria a ilusão de ótica. Então, o stop motion é uma sequência de fotos de um mesmo objeto sofrendo leves mudanças de lugar para criar esse movimento. Seguimos na história. Méliès era mágico, ilusionista e usou muito essa técnica em seus filmes para criar efeitos especiais, como monstros, como robôs. Criou o filme Viagem à Lua em 1902. E assim, o stop motion revolucionou o cinema através dos efeitos especiais e encantou o público. Porque afinal, quem não gosta de ser mágico por um dia, né, pessoal? Então eu criei essa história em quadrinho aqui, bem simples, mas eu gostei bastante, porque ela sintetiza um pouco dessa história para a gente entender que não é uma técnica nova, é algo que já vem há bastante tempo no cinema e que a gente vai experimentar nesse curso e se encantar e desvendar um pouco dessa mágica. A gente vai brincar de ser mágico e desvendar um pouco
dessa mágica também. Então, alguns exemplos de filmes... Aliás, já estou apaixonado pelo stop motion. Ai, que bom, Assuci. Eu sei que muitos de vocês estão encantados, já pesquisaram sobre a técnica, estão gostando bastante, né? E que bom que o curso pode proporcionar isso para vocês. Eu também sou muito apaixonada por essa técnica. E só o que eu posso dizer para vocês é isso, né? Que eu tenho muito amor por essa técnica. Eu acho que é algo novo para vocês. E a gente pode estar aprendendo juntos várias coisas legais, né? Então, numa linha histórica, eu trouxe aqui algumas capas de filme. Eu sei que alguns de vocês já pesquisaram e já descobriram, mas só para a gente ter uma ideia de quantos filmes já foram produzidos, né? O primeiro, então, foi o do Méliès, que é a Orquestra de um Homem Só, que vocês podem ver ali a primeira capa do filme, na superior esquerda, onde tem um maestro, né? Do lado tem a capa do Viagem à Lua, que é um clássico. Imaginem, em 1902, tá mostrando a viagem do homem à Lua, né? Era muito revolucionário para a época. Depois tem o Apóstolo, em 1917, O Mundo Perdido, em 1925, que é aquele ali dos dinossauros. Então imagina que legal, tem uma cena bem clássica, que é os dinossauros se mordendo, que vocês vão ver a seguir, que foi feita em stop motion. Então imaginem, é muito difícil a gente reproduzir algumas coisas, e o stop motion entrou como esse efeito especial que oportuniza criar essas imagens, né? Então, As Aventuras do Príncipe Ahmed, 1926, é um filme muito interessante que lida bastante com essas gravuras, e ela me lembrou muito a literatura de cordel, as xilogravuras. Para quem gosta dessa literatura, é um filme que vale a pena ver e dá muitas inspirações. O King Kong, que eu lembro que vocês comentaram no grupo, né, que não sabiam que tinha cenas feitas com stop motion, um filme de 1933, então foi utilizado também. Tem grandes filmes do cinema, né, como a trilogia do Star Wars, pessoal, de 77, de 80 e de 83, que usaram, sim, o stop motion para produzir alguns efeitos especiais no filme. O próprio Robocop, de 87, também usa a técnica. E assim a gente vem vindo para a atualidade e mais para o lado da animação, né? Com o uso de bonecos, de personagens. E aí a gente tem um clássico, que é O Estranho Mundo de Jack, que é de 93, ali da Disney, o que tem os esqueletos ali na lua. Logo depois tem A Fuga das Galinhas, de 2000, que é muito divertido. A Noiva Cadáver, de 2005, que é fantástico, assim, é um filme fenomenal, é um dos meus preferidos. Eu acho muito bem feito e muito encantador, né? Numa pegada meio comédia, meio terror, então é bem legal quem gosta. Tem o Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, de 2005, O Fantástico Senhor Raposo, de 2009. E aí vocês vejam, né? Se já conhecem algum desses filmes, alguém já viu o que a gente passou até agora? Se quiserem ligar o microfone, alguém já viu algum desses filmes? A Noiva Cadáver eu já vi. Legal, Gleice. A Fuga das Galinhas eu vi. Ai, adoro A Fuga das Galinhas. Alguém viu algum desses aqui mais antigo? Bom, King Kong, né? Também, acho que é difícil alguém não ter visto. O Mundo Perdido também eu já vi. Ai, que legal, pessoal. Então, que bom que alguns vocês já viram, né? Tem uma ideia. E talvez quando assistiram nem perceberam essa técnica, né? Porque ela passa um pouco despercebido bem em função daquele efeito da ilusão de ótica que o stop motion traz, né? Então, mais alguns filmes atuais que talvez alguns de vocês tenham visto com os netos, com os filhos, né? Coraline e o Mundo Secreto, que é de 2009, é uma graça esse filme, é muito bonito. Frankenweenie, de 2012, Mary e Max, de 2015. Ele é um filme bem encantador que lida com as cores, né? O preto e branco e alguns elementos coloridos. O Pequeno Príncipe, a versão mais atual, né? De 2015, tem alguns efeitos em stop motion. Ele não é totalmente produzido, mas ele tem alguns efeitos que usa a técnica. O Cubo e as Cordas Mágicas, de 2016. Ilha dos Cachorros, de 2018. O Link Perdido, que é a última foto ali, de 2019.
Então, talvez alguns de vocês já tenham visto alguns desses filmes por aí. Alguém já viu? Sim. Qual que Eu tu já vi viu? Pequeno Príncipe, Coralina e Cubo. Esses eu tenho Que certeza. legal. Um outro que eu assisti foi um curta brasileiro, Umbrella, né? Que eu achei, já foi Sim. comentado, é muito gostoso. Minha neta ficou apaixonada, tem 15 anos, achou o máximo, né? Isso aí. Tem vários filmes de curta, né? E filmes bem mais curtinhos também, que é encantador, né? Que bom. Eu tô mostrando todos esses filmes porque a atividade vai ter um pouco a ver com pesquisa, né? Então já vou ir agitando a imaginação de vocês. E a primeira, né? O primeiro longa-metragem feito... Uma dúvida. Sim. Com relação ao stop motion e ao filme normal, né? Filmes também não são fotografias quadro a quadro. Qual a diferença do stop motion e do filme? Não são vários filmes, várias fotografias do filme? É o Ricardo? E Ricardo, desculpa. Oi, Ricardo. Sim, a diferença de tu usar a técnica ou tu fazer um filme, né, é que a pessoa tá usando uma câmera, então o que se move é os personagens, a câmera fica parada e ela acompanha. A técnica do stop motion, a câmera não acompanha. A câmera ela vai ficar parada e o que se move na frente dessa lente é os objetos, é os personagens. Então a dinâmica da produção muda um pouco, mas em tese o funcionamento da câmera é tirar várias fotos e criar o vídeo, né? Nós, no stop motion, é que vamos tirar as fotos para depois fazer o vídeo. A câmera já faz isso de um modo automático. Então é mais trabalhoso o stop motion, mas ele permite que tu crie alguns efeitos especiais diferentes, né? Que, por exemplo, no cinema tu tem que ter uma superprodução para fazer um homem caindo de um prédio, tu tem que ter toda uma estrutura. E o stop motion, ele permite que a gente faça algumas adaptações mais simples, né? Então, a grande diferença de um filme feito é que a câmera, tu move ela, tu pode usar ali um traveling, né? Que o câmera vai andando com ela para acompanhar o movimento de um zoom, de um afastamento. E no stop motion, se tu quiser fazer esse movimento, é tu que vai ter que ir caminhando com a câmera, tira uma fotinho. Caminha um pouquinho, tira uma fotinho. Caminha um pouquinho, tira uma fotinho, né? Então, é essa grande diferença da dinâmica da fotografia. Então, o que se move no stop motion, frente à lente, é o objeto. E no filme, no caso, a câmera ela se move mais, ela acompanha. Ela não tem esse trabalho tão manual de você ir tirando foto, quadro a quadro, e o objeto é que se move, né? Então, essa é a grande diferença. Consegui explicar? Deu para entender? Muito bem explicado, obrigado. Que bom, querido. Que bom. Bruna, no filme Como Estrelas na Terra, que o menino vai para o colégio interno, ele, antes disso, ele faz ele gosta muito de desenho, de pintura, enfim. Então, ele faz a família, 4, e ele faz uma sequência sendo afastado até ele desaparecer. E aí, quando eu vi esse filme, me lembrei do stop motion, tá? É muito interessante, sabe, essa parte aí. E o professor é que detecta, no caso, o problema da criança, não é? Não chega a ser sim. É um filme bem lindo, né, Gleice? Eu concordo contigo. A Rosita também adora esse filme, né? O Como Estrelas na Terra. É um filme muito bonito. Eu não sei se ele usa a técnica do stop motion. Eu vou pesquisar, mas até onde eu sei, ele não é um filme que usa em alguma cena, né? Mas tem algumas coisas que lembram. É bem isso que tu mencionou. Mas a sequência ali que vai indo, tá? A família, que o núcleo são 4, né? E ele vai fazendo a sequência, ele se afastando, sendo afastado da família até desaparecer, sabe? É por isso que eu lembrei. Eu lembro da cena. Ela lembra mesmo, eu só não sei se ela foi produzida. E é isso que o stop motion às vezes nos confunde, né? Porque às vezes a gente fica, será que foi feito? Será que não foi feito, né? Quer falar, Rosita? Teu microfone tá desligado, querida. Bruna, bom dia. Oi, Paulo. Bom dia. Bruna,
Eu tinha uma dúvida parecida com a do Ricardo ali, assim, tu esclarecesse muito bem a técnica, a diferença da filmagem para o stop motion, que seria o movimento da câmera ou não, né? Uhum. Agora, a minha questão é a seguinte, num filme, né, numa filmagem, geralmente a filmagem é feita com 30 quadros por segundo, né, para te dar fluidez no movimento, né? Certo? Uhum. Se tu fizer um stop motion com 30 fotos por segundo, tu consegue a mesma fluidez de um filme. Sim, fica perfeito, tu nem consegue ver que é um stop motion, mas é algo bem profissional, né? Aqui no curso a gente não vai fazer 30 quadros para representar 1 segundo de movimento, senão vocês vão pirar, né? Então a gente vai fazer bem mais tranquilo, mas sim, a partir de 10 a 12 quadros por segundo, o nosso cérebro já não consegue mais distinguir que aquilo são fotos paradas que foram compiladas e feitas num filme. Então, de 10 a 12, o nosso cérebro já se confunde e já vira uma ilusão de ótica. Então, nos profissionais, obrigada por lembrar, Paulo, é bem isso. Eles usam de 24 a 30 fotos por segundo. Então, fica perfeito, a gente nem consegue ver. Rosita, eu não sei, Bruna, se tu... agora deu. Porque eu estava falando e alguém falando em cima, digo, bom, então vou parar. E o que a Gleice falou, eu comentei contigo a aula anterior sobre quando ele vai para a casa dos pais e ele encontra esse caderno que ele tem uma sequência. Claro que parece um stop motion e poderia ser, mas quem sabe, como tu dizes, não existia, mas que o professor descobriu que ele fazia toda uma sequência de coisas que ia acontecendo com ele. Sim, a gente muito pode interessante pesquisar. Essa parte. É linda essa cena, né? O modo que a câmera vai se aproximando dá toda essa ideia, né, da sequência. Então lembra muito o stop motion. Ele tem dislexia, como a Gleice queria saber. Isso aí. Então, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação. Muito obrigado pela contribuição, pessoal. Muito legal mesmo. Que bom. Assim a gente vai trocando conhecimento, né? E vai tirando as dúvidas que vão surgindo. Tudo bem. Eu vou pedir para a Laurinda, por favor, que ela... Pode falar, Gleice. Agora, porque ela fica cortada, parece que ela está cortada, ficam só os olhos. Agora sim, senão me dá uma aflição ali, sabe? Certo, ela está sentada e está segurando o celular com a mão e cansa, né, Laurinda? Pois é, mas parece que ela está pedindo socorro, assim, sabe? Sentada e vou descendo. Ela está se acomodando, né? Coloca o celular Obrigada, em algum livro, né, para não cansar muito a mão. Então, seguimos. Nosso primeiro curta-metragem no Brasil foi em 2014, o Minhocas. Ele é bem famoso, é bem legal essa produção. Então, para a gente entender um pouquinho as diferenças de animação, né? Não existe só o stop motion, pessoal. Existem vários filmes que são feitos e é isso que às vezes nos gera dúvida. Então, vamos entender onde está o stop motion nesse gênero cinematográfico, né? A animação ela é dividida em 3 grandes partes, onde a gente já viu o modo tradicional, que é aquele filme clássico, né, A Branca de Neve e os 7 Anões, que foi feito em 1937 e foi o primeiro longa-metragem animado da história, né? Então, são animações que são desenhos feitos em acetato, filmados quadro a quadro. Então, é uma produção diferente do stop motion. Ele é como se fosse carimbado, assim, e eles passam para as animações. Então, é bem diferente do que a gente vai produzir. A computação gráfica também é bem diferente do que a gente vai fazer. A computação gráfica, ela nos encanta pela beleza, né? E ele é feito, então, todo no computador, com softwares profissionais, com animações em 3D. Então, um exemplo disso é o Toy Story, que é aquele filme super encantador da Disney, que tem várias, né, uma sequência bem bonita, e o primeiro foi feito em 95. Então, a computação gráfica ela é toda feita em computador, por profissionais, requer toda uma equipe, não teria como a gente fazer aqui, né? Então, a gente está no stop motion. O que é a grande diferença?
é que geralmente o stop motion é mais artesanal, é feito com bonecos que são maleáveis, né, para que ele possa dar essa ideia do movimento, ou com desenhos, ou com massinha, algum objeto que você possa mexer. Essa é a grande sacada do stop motion, né? Que você não tenha que ficar preso só a desenho, como é o tradicional, nem a computação gráfica, que você precisa de softwares, de uma formação profissional para isso. O stop motion nos permite, então, de um modo muito mais caseiro, produzir filmes. E um grande clássico que é destacado, né, é O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton, que virou um marco por ser uma animação em longa-metragem. Então, agora eu trouxe... Me permite uma parte? Sim. Tem alguns colegas aí perguntando se esses filmes têm no Netflix. Caso não encontrem no Netflix, o YouTube tem uma vasta lista de filmes também. Então, vale a pena fazer uma pesquisada também no YouTube. Desculpa a interrupção. Não, perfeito, é que eu não enxergo o chat e nem enxergo vocês. Então, por favor, me interrompam. Nem todos os filmes estão no YouTube e na Netflix, então tem que procurar para assistir, para ver onde eles estão, né? Tem bastante plataformas agora de filmes, não só a Netflix, mas agora tem um monte, eu tenho visto em propagandas, umas que eu nem conhecia, de marcas que vendem eletrodoméstico, por exemplo. Então tá crescendo muito. Eu acho que em função da pandemia, né, por a gente querer assistir mais filme, ter mais variabilidade, tem os canais fechados, que às vezes passam filmes, e tem a Netflix, que é uma plataforma bem acessível, e tem alguns desses. A Noiva Cadáver eu tenho certeza que tem, porque eu reassisti esses dias, já estava com saudade. Então agora eu trouxe um vídeo que eu vou projetar para vocês. Vamos ver se vai sair o som. Ele traz um pouco dessa história, pessoal, do cinema, do stop motion, dessa evolução. Vou projetar aqui. Eu acho que vai dar certo. Bruna, deixa eu só te interromper um pouquinho. Vários alunos tiveram dificuldade de entrar no link, e aí eu vi que na hora que tu colou, ficou uma sujeirinha no link, e aí eu acho que isso deu problema para alguns conseguirem acessar, né? Aí, para quem teve problema ali, eu colei o outro link no privado, deu certo. Aí eu fui lá olhar na biblioteca do Roda, e também tinha sujeirinha, então eu tirei aquilo ali. E aí, quem quiser tentar entrar pelo computador de novo, talvez consiga agora, porque eu sei que tem muitos que só conseguiram pelo celular e fica difícil de enxergar a tua tela. Então, eles estão falando ali no chat que não conseguem enxergar a tua tela. Então, se eles quiserem tentar nesse meio tempo, para lá pelo Roda, já está atualizadinho o link lá. Eu sei que alguns conseguiram entrar, mesmo com aquilo ali, né? Mas outros não conseguiram, e eu fiz o teste no meu celular, eu não consigo entrar. Tá. Pelo celular, com aquela sujeirinha. Então, fica a dica, tá? Obrigada. Depois a gente... A Gleice deu uma sugestão de permanecer sempre o mesmo link, aí depois a gente pode estudar direitinho. Eu acho bom. Eu achei legal, acho que facilita também. Depois a gente vê direitinho como fazer. O que vem ser essa sujeirinha aí que a Josi falou? É um um zero, interrogação, umas coisinhas ali, que o link mesmo é só até o JKO. É só até ali. Depois o resto é uma sujeirinha. Mas aí, dependendo do aparelho, dependendo da máquina, alguns entram, outros ele não reconhece, daí ele diz que não foi possível acessar a página. Por isso que vários alunos entraram depois do horário. Eles estavam tentando entrar e não estavam conseguindo. Tá? Eu achei que era a internet, porque a minha internet hoje tá bem ruim, mas quando eu colei não não, mas eu também achei que fosse, mas aí quando eu fiz o teste, tentei entrar pelo celular, não funcionou. Tá. Não, por isso que eu matei a charada. Perfeito. Isso aí, viu? A gente tem uma equipe técnica que tá sempre aí nos ajudando, ativas. Então vamos conhecer brevemente, né? A gente vai ver esses filmes que eu trouxe para vocês de um modo que eles estão evoluindo nesse vídeo. Ele é curtinho, mas vale a pena.
Tá sem som. Tá sem som? Uhum. E agora? Melhorou um pouquinho, mas ele fica travado ainda. Ai, a minha internet tá um pouco ruim. Não, mas é o som ambiente, né? Tá, não, tudo bem. Aqui ele vai mostrar aqueles filmes clássicos que a gente viu ali, de um modo que tá evoluindo, né? Do primeiro até o mais recente. Então tem algumas cenas clássicas. Não enxergo nada. Vocês não estão enxergando a projeção, pessoal? Não. É que a Rosita tá pelo celular, daí ela deve estar com alguma imagem de outro tipo. Estou no norte, estou vendo. Nada, não encontro. Obrigado. Tu pode ajudar ela, Josi? Talvez tem que desfixar, talvez ela fixou alguma imagem. Não fixei. Só um pouquinho que a Josi já vai te chamar para te ajudar, tá, Rosita? Não, Bruna, agora com essa nova interface que tá aparecendo lá no Meet, eu não consigo fazer isso, porque ela não consegue ver os comentários no celular. De repente manda uma mensagem para ela no WhatsApp, quem sabe? É só porque se eu parar aqui para ajudar ela, eu não consigo projetar a tela. Então essa aqui é uma breve evolução, né, que eu trouxe no videozinho, ele vai ficar disponível na apresentação, depois quem puder rever, se quiser. Eu achei bem legal porque ele traz diversas cenas do filme que eu mostrei para vocês, ali daquela linha, né, histórica. Então dá para identificar, quem já viu alguns desses filmes, algumas cenas nesse videozinho, né? Então era mais pra gente ver como que o stop motion evoluiu aí historicamente, desde o preto e branco, com imagens sem fala, né? E aí foi passando aí para várias outras abordagens, né, que o cinema veio trazendo. Deixa eu voltar aqui no meu compartilhamento. Bruna? Sim. Não, eu conversei com meu filho a respeito do stop motion, né?
Sim. E ele me disse assim, pai, tu pode usar uns negócios que eu usei no tempo da faculdade aí para quando tu quiser fazer alguma animação, alguma coisa no curso, né? Aí deixa eu ligar a câmera aqui e te mostrar uma coisa que ele disse para mim usar, que estava guardado dentro do armário. Não sei se aparece aí. Ai, que legal, os Calunga. Sim, vocês estão conseguindo ver, pessoal? Eles são totalmente articulados, eles mexem aqui, mexem com os braços, mexem com a cabeça, faz todos os movimentos com eles, né? Eles são totalmente articulados, assim, dá para dobrar a perna, para cima, para baixo, dobrar o pé. Muito legal, Paulo. Né? Sim, o stop motion é bem legal. Ele disse que isso era para treinar stop motion no tempo da faculdade, né? Agora, só para mostrar, assim, de repente, tu dá como ideia pro pessoal aí também. Claro, muito bem. A gente vai partilhar daqui algumas aulas, algumas ideias, e vocês também podem trazer o que vocês têm em casa, que vocês acham que dá para usar. Assim como o Paulo fez hoje, é bem interessante. Os bonecos articulados é legal no stop motion, porque ele permite que você caminhe, que você faça esse movimento, né? Então, de uma forma mais fácil, se isso estiver dentro do seu filme. Porque talvez você queira fazer em 2D, que eu vou mostrar para vocês agora aqui algumas outras ideias de produções mais caseiras, né? Porque ali a gente viu grandes produções hollywoodianas, produções que envolveram muito dinheiro, muitos anos para produzir um filme desse modo, né? Então não vai ser o nosso caso. A gente se pergunta, cadê as produções mais caseiras, né? Então tem vários filmezinhos no YouTube que vocês podem pesquisar sobre isso. E eu achei a Borboleta Vaidosa, que eu acho uma produção bem legal. É que tá travando um pouquinho. É uma produção bem legal e foi fruto de um trabalho, acho que de TCC, de uma menina que fez cinema. E ficou muito bem produzido, tem muitos detalhes, né? Ela fez com uma equipe e ficou um filme bem bonito. Não sei se tá aparecendo pra vocês. Hoje Bruna, o som tá horrível. É a minha internet, pessoal. Desculpem, mas é só som ambiente. Depois vocês vão poder olhar com mais calma. É só um somzinho ambiente. Chove e a internet fica um horror. O nome do filme é A Borboleta Vaidosa. Ela fez inspirada numa fábula. Então eu vou mostrar um pedacinho desse, Bruna, um pedacinho desculpa dos outros. incomodar, mas alguém está com o microfone aberto e está dando um delay na tua voz. Ah, pessoal, se puderem desligar os microfones, daí não dá tanta interferência. Eu sei que o som não tá muito bom, mas é a minha internet. Então esse aqui é um exemplo de um filmezinho caseiro, mas que foi muito bem produzido, com muitos detalhes, e depois vocês podem assistir ele na íntegra. Já vai chegar a borboleta, vocês vão ver que linda que ela ficou. Então também, assim como o Paulo mostrou, ela é um bonequinho articulado, onde a estrutura dela era arame, e aí colocaram massinha e ela ficou bem bonita. Então depois, mais pra frente, eu vou trazer como que foi feita essa borboleta para vocês entenderem e irem tendo ideias pro de vocês. Então ela fez várias embalagens, ficou um quarto bem ambientado, né, da Borboleta Vaidosa. Então dá para fazer em casa produções bem interessantes também. Não só as hollywoodianas, né? Tem o seu brilho. As nossas mais caseiras também. Então aqui já tá aparecendo a borboleta. Ela é bem cheia de detalhes, ela tem esses olhos bem expressivos, a boca pintada, né? Então depois vocês podem assistir na íntegra, vai estar na apresentação, não vou passar ele inteiro. Depois vocês olham, é curtinho, é tudo filmes curtinhos, de poucos minutos. A borboleta é glamurosa. Ela é linda, né? Eu achei muito bonito. Tem também muitas propagandas, pessoal, de animações feitas à mão. Como eu disse para vocês, dependendo do personagem não precisa ser articulado, né? Vocês que vão ficar melhor no filme. Então esse aqui eu achei legal, é uma propaganda onde a mão da pessoa aparece e os desenhos são feitos ali em 2D.
Então não há necessidade de um boneco articulado dentro dessa proposta, né? Aqui a proposta é uma propaganda de compra eletrônica. Então eu achei bem legal, bem feito também. É de 2016, é bem curtinho. Então tudo depende da proposta de vocês, né? E aqui também tem um maior, que vai aparecer para vocês, aqui, que é com massinha. Só que eu achei legal porque me parece que ele foi feito com um quadro branco, onde a pessoa desenhava. Então eu nunca tinha visto isso. Então tem elementos da flauta, o desenho e a cobrinha ali de massinha. E eu achei muito interessante. Eu descobri ele ontem e botei na apresentação para vocês verem depois. Ó. Olha que legal. A pessoa vai escrevendo e os elementos vão surgindo. Então não tem um boneco articulado aqui, né? Aqui é uma mão, é os desenhos feitos numa lousa, é a cobrinha ali de massinha. Então eu achei bem diferente. Depois vocês podem olhar com bastante calma ele na íntegra. Mas eu achei muito legal, muito legal. Vai desenhando e vai surgindo os elementos. Então é uma outra ideia. E tem bastante brilho assim também, ó. Tem esses elementos da mágica, digamos, do stop motion, da ilusão de ótica, que eu achei muito bem feito. Então depois vocês podem olhar com bastante calma. Mas eu achei bem produzido, daí eu trouxe como exemplo para vocês verem. Deixa eu voltar aqui para projetar outra tela. Uma pena que a internet está ruim e não saiu o som bem legal, mas depois a apresentação já está na biblioteca, vocês podem olhar com carinho elas. E tem muitas outras, né? Essas são só algumas que eu destaquei porque me chamou a atenção, mas chama a atenção de quem vê, né? Vocês, quando forem pesquisar, vão ver outras coisas, né? Outros elementos vão chamar a atenção. Vocês já estão vendo a tela? Se alguém puder ligar o microfone e dizer sim. Sim, atividade da semana. Isso, perfeito. Então, por que eu mostrei essa gama de filmes para vocês? Por que a gente já vem conversando um pouquinho desde a aula passada, né, sobre isso? A atividade dessa semana é pesquisar algum vídeo ou filme que tenha alguma cena ou que seja totalmente produzido em stop motion, que chamou a atenção de vocês. Eu trouxe aqui alguns que chamaram a minha atenção, né? Mas quando vocês forem pesquisar, selecionem pelo menos um. Mas quem quiser achar mais, postar mais, também não tem problema, tá? Aonde que vai postar? No webfólio de vocês. Então eu já vou mostrar o passo a passo aqui ao vivo no Roda como que faz isso, tá, pessoal? Então vocês vão pesquisar um vídeo no YouTube que tenha o stop motion, pode ser uma produção mais caseira, pode ser um trailer de algum filme super bem feito. Vão copiar o link e colar no Roda, lá no webfólio de vocês. Além disso, não esqueçam de deixar no modo visível para todos, porque a atividade não vai ser só colar o link, vai ser vocês olharem o dos colegas, né? E comentarem. Então comentem de pelo menos 2 colegas o vídeo que acharam, para a gente poder conhecer mais filmes, trocar mais ideias, digam o que vocês gostaram desse filme, né? Então, para a nossa turma de terça, o prazo é até dia 28/3, ou seja, domingo dessa semana. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixei todos os links das pesquisas que eu fiz para poder montar essa apresentação, né? Do estudo que eu fiz. Quem quiser depois saber mais, vai estar aqui na apresentação. Vocês podem clicar e olhar com calma. Tem bastante link aqui. Então, alguma dúvida até aqui, antes de eu mostrar como é que faz no Roda? Tudo certo por enquanto? Alguma dúvida da atividade em si? Não? Então, vou mostrar aqui no Roda para vocês brevemente como que faz para inserir um link e como que faz para comentar o do colega, tá? Vocês vão entrar no Roda, fazer o login de vocês, procurar o curso Cine Sênior módulo 1 e ir no webfólio de vocês, que é nessa aba bem aqui à esquerda, tá? Então, estou no meu webfólio. O que eu tenho que fazer? Tenho que clicar em inserir link, pessoal. Então, você já vai ter previamente pesquisado no YouTube vídeos que vocês gostaram. Eu encontrei esse aqui, que é de um filme que eu não conhecia, que é bem legal, que é Seu Kirk. É um filme uruguaio de uns piratas. Não sei se aparece aí para vocês.
Londres 1690. Sim, tá aparecendo. É um filme de uns piratas, eu achei muito bem feito. Ele apareceu em alguns festivais, ganhou prêmio, enfim. Eu achei muito bonito. Não conhecia esse filme, tá? Então gostei, fiz a busca ali no YouTube, clicando filmes em stop motion, vídeos em stop motion. E aí encontrei esse e gostei. Como é que eu copio o link? O link ele tá aqui em cima, ó, pessoal, nesse endereço aqui. Então, eu dou 2 cliques e posso usar o atalho do Ctrl+C, ou então, com o mouse, eu venho, seleciono, clico em copiar, tá? Copiou o link. Volto para o meu webfólio. Ele está aqui escondidinho que eu já cliquei. Então, aqui é o nome do link. Vocês podem colocar bem simples. Atividade da aula 3, atividade 3, ou filme que eu gostei, ou o nome do filme. Do lado, vocês clicam e colam o link. Pode ser com Ctrl+V ou então clicando no botãozinho do mouse e em colar. Em seguida, vocês clicam em inserir. E aí vai dar esse aviso de que deu tudo certo. E aí não aparece nada, eu fico em desespero. Calma, clica aqui no webfólio ou atualiza a página que ele vai aparecer, tá? É assim no Roda, a gente tem que dar uma atualizada para ele entender que foi a atividade. Então eu vi que ela tá ali. E tenho que atentar para a visibilidade. Ou seja, estão vendo aqui que aparece somente para mim? Então, quando a prof vier aqui para ver e comentar da minha atividade, ela não vai ver. O colega também não vai ver. Eu preciso clicar nessa setinha, que tem um menu escondido, onde eu vou selecionar todos. Lembra que a gente combinou? Porque daí o meu colega vai poder vir aqui e comentar, vai poder interagir com a minha postagem. Se eu quiser ainda confirmar, né? Eu sou desconfiada, não tenho certeza que o meu vídeo está aqui. Eu clico em atividade 3, só para ver se o vídeo é o mesmo que eu escolhi. E vou verificar se ele está ali certinho. Então, abri o vídeo, tô vendo que é o que eu escolhi, que é um trailer de um filme. Existe alguma coisa melhor que então tá tudo certo. Claro. Já fico mais tranquilo. Que sim, viajar com até 50% sou desconfiada de desconto. Mesmo. Sempre vou ali e confiro se foi o link certo. Então, tá tudo certo. Qual é a segunda parte da atividade? É procurar no webfólio dos colegas e comentar o vídeo ou o filme que eles compartilharam. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui ó, nessa aba azul, o webfólio dos colegas. E aí vai aparecer aqui um menu escondido onde eu vou procurar o colega que postou o material. Eu posso escolher por afinidade, eu posso escolher porque eu acho interessante o nome da pessoa. E aí vai aparecer, aqui não tem ninguém que postou no webfólio, vai aparecer um asterisco do ladinho do nome aqui, ó, do Bernardo, por exemplo. Vai ter um asterisco do lado de aluno, que significa que o Bernardo já postou um material. Então facilita, quando vocês forem fazer a atividade, procurar o nome ao ladinho ali, o asterisco. Então eu sei que tem uma aluna que já postou, que é a Vânia, mas ela postou outra coisa, ela postou uma apresentação muito legal. Depois, se vocês quiserem ir olhar, ela fez um desenho, ela escreveu no fórum a apresentação com o personagem e fez também um desenho à mão sobre a apresentação dela e tá no webfólio dela. Então, vamos imaginar que aqui é o link do vídeo, né? Vocês vão clicar sobre o link do vídeo, vão assistir o vídeo do colega e para comentar é aqui embaixo, ó. Você clica em comentário e tem esse campo em branco para você escrever. Então, aqui você interage com a postagem do colega. Olha, nunca tinha visto esse filme, adorei, me chamou a atenção porque usa bonecos articulados, me chamou a atenção porque é desenho à mão, me chamou a atenção porque é preto e branco, adoro filme em preto e branco. Então, algo bem tranquilo, tá? Escreveu? Clique em comentar, que aí o comentário vai ficar salvo, você pode ler depois. E para verificar do seu webfólio, né, quando o colega interagiu, aqui do lado vai ficar uma exclamação. Lembrem que vermelhinha é comentário dos colegas e azul é comentário dos profs, dos tutores. Então, você pode clicar aqui no comentário e tá vendo o que os colegas postaram. Eu vou deixar esse videozinho, quem quiser depois interagir com o vídeo que eu selecionei para vocês, podem ficar bem à vontade. Eu vou sair aqui para ver se vocês têm alguma dúvida, se está tudo bem, se o processo ali de postar está tranquilo. Sei que muitos já fizeram, alguns nunca fizeram, então não fiquem com vergonha. Surgiu dúvida durante a semana? Chama a tutora, chama a prof.
Tudo certo? Estão com as carinhas assustadas? E lembrem-se que tem o tutorial lá na biblioteca, né? Que ensina o passo a passo de como fazer para inserir o link. Perfeito, obrigada, Josi. Tem Bruna, tutorial também. Sim. Bruna, esse vídeo que a gente vai compartilhar, ele não deve ser muito longo, né? Deve ser bem curtinho, né? Vai da escolha de vocês, o Roda não tem essa limitação, vocês não precisam assistir um vídeo inteiro, né? Se o colega postou um filme de 5 horas, acho que nem tem de stop motion, mas enfim, você não vai assistir as 5 horas, só se você dispõe desse tempo, se você quer aproveitar uma pipoquinha, né? Hoje que tá chovendo, olha que maravilha, poder sentar no sofá, assistir, né? Mas não precisa assistir na íntegra. Pode assistir um pedacinho e comentar sobre o pedacinho que assistiu. Que é a minha preocupação, né? Porque se for muito longo, assim, a gente tem outras atividades, daí não dispõe de tanto tempo, né? Claro, Ione, que bom que tu falou. Isso aí. Obrigada. Podem escolher vídeos mais curtos, que nem o meu. É um filme completo. Mas eu não assisti esse filme completo ainda. Eu peguei só o trailer, que tem 2 minutinhos e pouquinho. Então é mais fácil. Tu assiste o trailer, e daí se o colega gostou do trailer do filme e quer ver o filme na íntegra, ele vai procurar na Netflix, no YouTube, nas plataformas que ele tem acesso, né? Às vezes as pessoas têm outros canais que assinam. Então, se você gostou do filme que o colega indicou, você pode procurar depois para assistir no fim de semana, com o neto, com a família, enfim. Daí vai do tempo de vocês. Tudo bem? Mais alguma dúvida, Laurinda? Não. Eu tenho uma curiosidade, tá? O Paulo falou que os filhos fazem esse tipo. Então, eu gostaria de ver algum deles, dos filhos, entendeu? Ah, que legal, Gleice. Que eu acho interessante, porque está aqui bem próximo da gente, né? Perfeito. E os filhotes, claro, vão dar orientações a ele, né? Então, ele já sai no mínimo com 50%, né? Então, eu acho interessante, fiquei curiosa, né? Boa sugestão. Paulo, tu tá nos ouvindo? Olha que sugestão legal. Sim. De repente, ver com os teus filhos as produções que eles têm em stop motion, ver se tá no YouTube, se tá disponível pra gente assistir, e pode colocar o link, pode ser mais de um, tá, pessoal? Não precisa, a atividade participar os trabalhos, né, conosco. Isso, pode colocar ali, se eles se sentirem confortáveis, né, pergunta pra eles se eles autorizam a gente conhecer o trabalho deles, vai ser um prazer. Adorei a sugestão, Gleice. Na realidade, eles não moram mais comigo, né, cada um mora na sua casa, tem seus afazeres, suas produções e tal. Inclusive, a filha trabalha diretamente com produção, mas ela trabalha com produção na linha do Adobe, né? Na linha de edição, acho que é aquela profissional mesmo, né? Coisa assim. Mas eu posso ver com ela se no portfólio dela tem alguma produção em... Isso, pede o link, de repente manda um WhatsApp. De repente na faculdade eles fizeram, né? O portfólio dela é aberto, né? Aí eu vejo se eu consigo, sim. Ai, perfeito. Vai ser um prazer prestigiar o trabalho dos teus filhos. A gente vai amar. Se eles toparem que a gente veja, pode colocar lá o link que eu, a Gleice e as outras pessoas que gostam das produções aí mais caseiras, né, Gleice? Vamos estar espiando aí e prestigiando. Muito bom. Mais algum comentário, meus queridos? Obrigado. Tudo certo? Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada pelas participações. Então tá bom, meus amores. Chegou às 11 horas, vou liberar vocês, não vou ficar mais trancando, né? Todos têm outras atividades. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Que bom que vimos um pouquinho mais do stop motion, que estão curiosos, né? E já pensando sobre os filmes. Então tá bem, uma boa semana. Tchau. Se tiver dúvida, uma boa semana, beijão. querida. Tchau, boa semana querida. a todos. Tchau. Boa semana para todo mundo. Um abraço. Um abraço. Tchau. Obrigada. Pode falar, Rosa. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, gente. Desligado, Rosa. Tchau a todos. Gente, boa semana. Tchau.
boas pesquisas. Tchau a todos, boa semana.